Queridos, você entendeu? Uma coisa que só que uma pessoa perguntou para mim ontem, né? E, na verdade, perguntou para mim na hora do intervalo, sobre o que eu falei ontem, do fruto do Espírito. E nós falamos, eu não sei se ficou na dúvida de mais alguém, mas quando nós falamos que Jesus disse, né? Que ele nos designou para que a gente fosse e desse muito fruto e o nosso fruto permanecesse. E quando nós mais dermos frutos, mais vamos ser conhecidos como discípulos dele e o Pai vai ser glorificado, né? Nisso será glorificado o meu Pai, em que dei muito fruto, né? E o vosso fruto permaneça. Então, na verdade, eu falei claramente que o fruto ali não se refere a evangelizar. De fato, não é evangelizar. Amém, queridos? O fruto é a manifestação da natureza de Deus dentro de você. Gálatas, capítulo 5, fala do fruto. Amor é manifestar a vida de Deus, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade. Isso é manifestar quem Deus é. Amém? A natureza divina. E esse é o nosso fruto hoje, como recriados. Amém? Mas evangelizar faz parte, é uma ordem do Senhor para a gente levar a palavra da reconciliação. Porém, o fruto é o resultado da semente divina dentro de mim e de você. Amém? Glória a Deus. Então, vamos voltar aqui para Gênesis. Então, nós falamos então aqui que Adão, ele conheceu o mal e, queridos, na verdade, quem abriu a porta para o mal no mundo foi Adão. Se você olhar comigo no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que Deus fala assim para Adão. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses. Você vê que ele atendeu a voz da mulher sabendo que era contrário ao que Deus disse. Então, nesse aspecto aqui, estava errado. Tem gente que todo homem pega isso aqui e fala, tá vendo? Deus falou que não é para ouvir a mulher. Não, irmão, não é isso. É que o fato dela ter dito algo que era exatamente o contrário do que Deus falou, e ainda assim Adão sabia que estava errado e ele obedeceu, na verdade ele se sujeitou à mulher e colocou a mulher como Deus sobre a vida dele. Foi a hora que a mulher começou a mandar no homem, foi a partir daí. Até então andavam os dois juntos, mas na hora que ele se sujeita a ela e fala, não, a palavra dela foi mais importante do que a palavra de Deus, colocou ela no lugar de Deus. E aí foi problema demais. Por quê? Adão se tornou, ele era o representante. E quando a Bíblia diz que Deus colocou Adão e a sua descendência para viver um tempo na terra previamente estabelecido, o que aconteceu, queridos? Adão entregando a autoridade para o diabo, porque foi isso que ele fez também. Quando Eva se sujeitou a Satanás, a Bíblia diz o quê? Que ela também coloca Satanás acima dela. E Adão, que se sujeita à mulher, se coloca debaixo dela. Então, na verdade, aquele a quem você obedece, você se torna servo. É isso que a Bíblia diz. Então, nesse momento, Adão, quando ele se sujeitou à mulher que tinha se sujeitado ao diabo, ele se colocou como servo do diabo. E foi exatamente nesse momento que o mal entrou no mundo, queridos, e Satanás arrendou essa terra. Por isso que, na verdade, o diabo ainda é o Deus desse século, porque o tempo previamente estabelecido ainda não acabou. E Adão entregou a terra ao diabo. Olha só o que a Bíblia diz. Continua lendo aqui esse versículo, né? Quando ele diz assim, visto que atendeis a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. A terra se tornou maldita por causa do homem. E as pessoas pensam que é assim, Adão desobedeceu, Deus foi lá e amaldiçoou o homem. Ou Deus é que foi lá e amaldiçoou a terra. Não, irmãos, foi o Adão que se auto-amaldiçoou. Foi ele que trouxe a maldição, quando ele decidiu fazer o contrário daquilo que Deus havia dito. Então aqui, nós vemos que o homem, a condição dele, querido, vai mudar. Na verdade, a condição espiritual do homem vai mudar. E o homem vai se tornar morto espiritualmente. E a terra vai passar a estar debaixo do domínio de Satanás a partir desse momento, certo? E aí nós vamos ver que Deus ele vai estabelecer um plano e vai colocar esse plano em ação. E eu quero que você entenda algo comigo. No capítulo 3, você vê que Deus falou, né, para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui há uma promessa de um descendente da mulher que nasceria
para ferir a cabeça da serpente. Eu não sei se você sabe, mas naturalmente falando, se você for matar uma serpente pela cauda, ela vai te dar o bote. Agora, se você ferir a cabeça, você destrói a serpente. Você mata a serpente. Então, na verdade, quando está falando de ferir a cabeça, o descendente prometido é aquele que vai tirar a autoridade que foi dada ao diabo. Vocês estão entendendo, queridos? Esse descendente que a mulher vai dar, né, vai ser ele que vai esmagar a cabeça da serpente e tirar a autoridade que o homem deu para ele sobre a terra. E você sabe quem é esse descendente, amém? Agora eu quero que você veja aqui comigo. No capítulo 3 ainda, do verso 21, diz que o Senhor fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que é isso aqui? Um sacrifício foi feito. Na verdade, nós vemos aqui, queridos, que Deus ele vai arrancar as peles do animal. Logicamente que Deus não ia fazer isso com o animal vivo. Então, na verdade, houve um sacrifício no lugar de Adão e Eva. Por quê? Nós sabemos que a morte espiritual ela aconteceu imediatamente. O mal entrou e eles receberam uma semente maligna no coração. Porque eles começaram a conhecer o mal a partir dali. A semente maligna entrou no coração deles. E aí você vê que o homem morre espiritualmente, mas ele também deveria morrer fisicamente. E por que ele não morreu fisicamente? Porque Deus sacrificou um animal inocente que não tinha nada a ver com o que Adão tinha feito. E sacrificou aquele animal no lugar de Adão. É literalmente isso que vai acontecer. Sânia, mas como é que eu sei que isso aqui foi um sacrifício? Lendo Apocalipse. Olha como você vê. Você vai encontrar a resposta lá em Apocalipse capítulo 13. Vai lá comigo. Apocalipse capítulo 13. Oh, aleluia. Você ama a palavra de Deus, querido? Nossa, eu fico assim, maravilhada em ver como que a Bíblia, ela só pode ser divina. Porque como é que pessoas diferentes, queridos, escrevem coisas em tempos diferentes e não há uma contradição. Existe uma explicação do começo ao fim. Uma coisa explicando a outra e o ciclo se fecha, né? É impressionante. Então, não tenha dúvidas que a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando comigo e com você. Apocalipse capítulo 13, no verso 8, diz assim: Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus morreu na fundação do mundo? Não, Jesus não morreu na fundação do mundo. Aonde é a fundação do mundo? O Éden. O Éden é o começo de tudo, é a fundação, é onde tudo começou, é no Éden. E aqui está falando, querido, de um cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Que cordeiro foi esse? Aquele que Deus sacrificou lá no Éden para que Adão não morresse fisicamente naquela condição de pecado. Porque o que acontece? Se Adão morresse fisicamente, morto espiritualmente, qual era o resultado? Morte eterna. Eternamente separação de Deus. O homem, quando morre fisicamente separado de Deus espiritualmente, querido, não tem nada que ligue ele na eternidade, não. A decisão é aqui. Ao homem é dado apenas nascer uma vez e depois disso vir um juízo. Então não tenha dúvida que não vai, você não se preocupe, você não vai reencarnar, você não vai vir cavalo na próxima reencarnação, né? Não vai ser uma barata, graças a Deus, dá um glória a Deus por isso, querido. Né? Você não precisa sofrer um karma atrás do outro para você aprender, graças a Deus. Jesus, ele veio te resgatar para você viver o plano de Deus. Existe perdão e recomeço em Cristo, amém? Então nós entendemos aqui que esse cordeiro que Deus sacrificou lá no começo, ele prefigurava o sacrifício de Cristo. Agora, por que esse sacrifício foi necessário? Na verdade, nós vemos, querido, que por causa desse sacrifício, Adão teve o seu pecado coberto. O sangue daquele sacrifício, o sangue daquele animal inocente. A Bíblia diz lá em Levítico capítulo 17, verso 11, que o sangue é a vida da carne.
Então, quando aquela vida daquele animal foi dado, aquele sangue foi dado, então o sangue daquele animal inocente foi transferido para Adão. A inocência daquele animal foi colocada no lugar de Adão e o pecado de Adão veio sobre aquele animal e por isso ele morreu e foi sacrificado. Vocês estão entendendo isso? Adão recebeu a inocência do animal figuradamente. Por isso que era só cobrir, porque não era literal. A condição espiritual continuava lá, mas o sangue daquele animal que cobriu a transgressão, ou seja, né, o animal pagou pela dívida de Adão, né? Ele morreu no lugar de Adão. Aquele animal que morreu no lugar de Adão e levou a dívida dele, a vida dele cobriu a transgressão de Adão. Se alguém já tinha pago, não precisava o outro pagar. Você está entendendo? Só que aqui vai começar sacrifícios sendo feitos um atrás do outro. E todo o Antigo Testamento você vai ver que o homem não vai mais se aproximar de Deus sem um sacrifício de sangue, porque sem sangue não tem remissão de pecado. Sem sangue não tem. Se uma vida não substituísse o homem, o pecado continuava diante dele. Só que nesse tempo, querido, o sangue do animal era como colocar a sujeira debaixo do tapete. Porque o homem continuava com a mesma condição espiritual, de morte espiritual. E aí você vai ver, eu quero que você abra comigo lá em Efésios, capítulo 2. Vai lá comigo para Efésios, capítulo 2. A condição do homem, querido, passou a ser de morte. Né? É exatamente isso que a Bíblia fala. Efésios capítulo 2. E nós vamos ver aqui, queridos, que tudo o que Deus ele anunciou na antiga aliança, né? Sobre o cordeiro, sobre o poder do sangue, que Pedro vai falar, inclusive, na primeira epístola, né? No capítulo 1, ele vai falar que o sangue de Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ou seja, na verdade, o poder do sangue já tinha sido conhecido e já tinha sido dado por nós. Amém? Antes mesmo do homem pecar. Porque isso foi antes da fundação do mundo. O homem nem tinha sido criado. Amém, gente? Mas isso quer dizer o quê? Que Deus já sabia porque ele é onisciente, mas ele não tem a responsabilidade da decisão do homem. Ele simplesmente sabia porque ele é onisciente. Vocês estão aqui, gente? Então, na verdade, Deus já tinha mostrado que o sangue seria dado para que o homem pudesse ser resgatado e justificado daquilo que havia feito. Ou seja, isso quer dizer que a condição espiritual que o homem assumiu não tinha como mudar mais. Não tinha mais como o homem passou a conhecer o mal. O mal entrou no mundo, acabou, era um caminho sem volta. Então agora havia uma necessidade de uma intervenção divina para que o homem pudesse ser resgatado desse pecado que ele entrou. E ele pudesse ter de novo a natureza mudada e transformada. E aí, queridos, nós vamos entender algumas coisas aqui sobre a natureza do homem. Eu quero primeiro que você veja, eu vou te provar na Bíblia que o homem sem Cristo, o homem sem nascer de novo, ele é morto espiritualmente. Isso quer dizer que a pessoa está viva, ela está andando aqui, ela está falando com você, ela tem um espírito, mas esse espírito está separado da vida de Deus. Está morto espiritualmente, quer dizer, você está separado da vida, da natureza, da essência divina. Vocês estão entendendo, gente? Isso é muito sério, porque nós precisamos entender também a nossa responsabilidade. Mas vamos lá. Efésios capítulo 2. Está lá comigo? Esse texto diz, ele vos deu vida. Ele vos deu vida, e você já sabe que a vida aí, qual é a palavra? Zoe, a própria vida de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, qual é a condição do homem? O velho homem, morto em delito e pecado. Separado de Deus por causa de delitos e pecados, por causa da natureza. Você vai entender uma coisa aqui. O problema do homem não é o que ele faz. O problema do homem não é o adultério. O problema do homem não é o assassinato. O problema do homem, querido, é o que ele recebeu dentro. É a natureza maligna que precisa ser arrancada. Não tem como, se não mudar essa natureza, o comportamento não muda. Quantos de vocês se lembram que antes de você nascer de novo, você tentava não mentir, mas acabava mentindo?
Porque tinha uma natureza que te impulsionava a fazer aquilo. Você estava morto em delito e pecado, querido. A tua condição naquele tempo era de morte. Vamos lá, eu vou continuar lendo para você ver aqui que Paulo continua dizendo. No verso 2. Nos quais andastes outrora. Paulo está falando para a igreja. Então isso não é mais a sua condição hoje. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Mas você precisa entender que Jesus veio te resgatar dessa condição. Você precisa entender o que você era e você precisa entender agora quem você é hoje. Então Paulo está dizendo, olha, nos quais andastes outrora, ou seja, é passado, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Olha quem eu e você éramos, filhos da desobediência. Amada, a gente só sabia fazer uma coisa, desobedecer. Quem é o homem que nunca desobedeceu a Deus? Não existe. Todos nós pecamos. Todos nós carecemos da glória de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, esse texto, ele está falando claramente que isso era a nossa condição antes. Inclusive, está dizendo que Satanás, ele atua nos filhos da desobediência até hoje. O espírito da potestade do ar, ele atua nos filhos da desobediência. Só que você saiu dessa condição. Paulo diz, outrora você andou nisso. Agora você não é mais filho da desobediência. Agora você está em Cristo, que é o filho da obediência. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas eu estou te mostrando a condição do velho homem para você se alegrar com o novo. Para você entender e valorizar o que você recebeu em Cristo. É por isso que eu estou fazendo questão dessa aula hoje. Para você entender como isso aconteceu. Como é que Deus mudou a tua natureza, irmãos. Você precisa entender isso para você tomar posse dessa realidade que já está dentro de você. Depois ele diz mais. No verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha o que você era, filho da ira. Gente, essa é a condição do homem sem Cristo. O velho homem, filho da ira, como os demais. Ou seja, quem ainda não está em Cristo continua sendo por natureza. Você está vendo que é por natureza? É uma semente que está dentro do coração e que só Deus muda isso. Ô, glória, diga, glória a Deus que ele mudou. Vai lá em João capítulo 8, vamos ver o que Jesus fala sobre isso. João capítulo 8. Aleluia! Você está aprendendo alguma coisa? João capítulo 8, versículo 43. Olha o que Jesus... Gente, isso aqui é muito... Olha, para mim, eu acho que de todas as coisas que Jesus falou sobre o homem, essa aqui foi a mais difícil de ouvir. No versículo 43, ele diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que o homem não conseguia entender Jesus? Porque a linguagem era totalmente diferente. Ele diz aqui, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus estava falando para os judeus, vocês não conseguem compreender a minha linguagem porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Aí olha o que Jesus vai dizer, gente, presta atenção. Versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Gente, Jesus disse que o homem estava nessa condição aqui. Você está entendendo do que Deus te livrou, meu irmão? Se você saber disso, não começa a ter um clamor, Senhor, me livra desse negócio. Senhor, me livra desse negócio. Senhor, me ajuda. Quer dizer, entender isso é o que vai fazer com que as pessoas entendam a necessidade da salvação. Hello? A Bíblia não fala de purgatório, irmão. A Bíblia fala de uma natureza no coração do homem que precisa ser transformada. Vocês estão entendendo isso? E olha só.
Quando Jesus fala, né? Vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. O que é o desejo do diabo? Fazer tudo o que é contrário ao que Deus diz. Desprezar tudo que Deus fala, estabeleceu como verdade. Esse é o desejo dele, é afrontar Deus, é colocar o trono dele acima do trono de Deus e dizer: quem manda aqui sou eu. Vocês estão entendendo, gente? Então, Jesus, ele é claro quanto em relação à condição do coração do homem. Agora, vai comigo, deixa eu te mostrar uma coisa muito boa. Vai lá comigo em Ezequiel e você vai ver que lá no Antigo Testamento já, Deus já começou a dar uma promessa do que o Messias, do que o descendente faria. Ele não só tiraria a autoridade do diabo, mas existe uma promessa, querido, de Deus nos dar um novo coração. Você pode dar um glória a Deus por isso? Vai lá para Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Oh, aleluia. Você vai entender um pouquinho aqui do poder do sangue de Jesus e o que esse poder teve sobre a sua vida, amado. O poder desse sangue sobre a tua vida. Olha só, Ezequiel capítulo 36. Veja comigo aí o versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Você está vendo que coração e espírito é a mesma coisa? Colocarei um espírito novo, um coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que é isso? Diferença de pedra e carne. Pedra, querido, era insensibilidade, incapacidade de ouvir Deus, de entender Deus, de receber a influência de Deus. Carne maleável, que se sujeita, que recebe, que obedece, que se submete. Você está entendendo? Então ele disse: eu vou te dar um novo coração, capaz de me obedecer. E ele ainda disse mais. E no versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito. Ou seja, primeiro ele muda o coração, ele dá um novo coração, para depois ele dar o Espírito dele. Irmãos, o Espírito Santo jamais habitou em coração humano que não fosse recriado. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre pessoas, e não era todas as pessoas. Por quê? Porque o coração do homem naquele tempo era de pedra. Você lembra que quando Deus foi dar a lei para Moisés, a lei não foi escrita no coração de ninguém, a lei foi escrita em tábuas? Mas a promessa aqui é: ei, na nova aliança, tem uma nova aliança que eu vou fazer. E nessa nova aliança eu vou escrever a minha palavra no teu coração. É isso que está escrito em Hebreus. A nova aliança é a palavra escrita no nosso coração. Amém, queridos? E ele está dizendo: o meu espírito fará com que você ande dos meus estatutos e guardarei as minhas leis e observarei. Ou seja, o Espírito Santo dentro de nós é aquele que nos ajuda a obedecer a palavra. Mas antes dele habitar em você, Deus mudou a condição do seu coração. Eu vou dizer de novo: Deus já mudou a condição do seu coração. Meu irmão, se você não entender que Ele mudou a condição do seu coração, você não entende o que é evangelho. Você não entende o que Jesus veio fazer. Deixa eu te mostrar algo que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Avança lá correndo, porque eu tenho algo poderoso para te mostrar aqui agora. Quantos de vocês já entenderam a seriedade do que Adão fez? A Bíblia fala, querido, que o que Adão fez não repercutiu apenas nele. A terra se tornou maldita. Né? O mundo passou a conhecer o mal. Não foi só ele, né, que sofreu as consequências. Tudo bem que todos nós pecamos, mas nós pecamos também porque o pecado entrou no mundo. Então todos somos tentados e por isso todos nós pecamos. Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui poderosa. Você está lá, 1 Coríntios capítulo 15? Eu quero que você veja aqui comigo, a partir do versículo 45. Olha o que está escrito aí. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém é espírito vivificante. Deixa eu te explicar. A Bíblia está falando aqui, e você vai continuar vendo todo esse texto,
que ele está falando do primeiro Adão, que é Adão, o homem. E ele está falando do segundo e último Adão. Nós vamos ver que ele vai se referir a segundo e último. Ele está falando de Jesus. Então, está fazendo uma comparação entre Adão e Jesus. Paulo faz isso em 1 Coríntios 15. Paulo faz isso em Romanos capítulo 5. Paulo faz a comparação deles dois, queridos. Então, presta atenção. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Ele está dizendo, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de Adão, houveram muitos homens? Sim ou não? E depois de Jesus, houve muitos homens? Sim ou não? Então, como é que ele está sendo chamado de último? Se depois dele já vieram muitos? Vamos continuar lendo, vou te explicar já já. Ele diz, versículo 46, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Você está vendo que ele está falando aqui que o primeiro e o segundo e o último. Queridos, como que Jesus pode ser o segundo homem se ele veio muito tempo depois de Adão? E como é que ele pode ser o último se vieram muitos depois dele? Porque, na verdade, aqui nós precisamos entender uma coisa. Quando Deus criou o primeiro homem, ele criou aquele homem para ser o dominador maior. Para ser o representante do homem diante de Deus. Por isso que Adão tinha autoridade sobre toda a terra. E o que ele fez não repercutiu apenas na vida dele, mas ele era o cabeça, ele era a autoridade. Queridos, quando Jesus é enviado, ele é enviado para se tornar agora um novo representante diante de Deus. É por isso que ele é chamado de segundo Adão. Em outras palavras, e ele está dizendo é segundo e é o último. Por quê? Entenda isso. Se você entender isso, você vai entender muita coisa. Quando ele está dizendo que Jesus é o segundo e último Adão, primeiro ele está falando da humanidade de Jesus, porque ele está chamando Jesus de homem. Vocês estão aqui, minha gente? Está falando que Jesus se fez homem. Agora, depois ele está dizendo aqui, ele está falando, olha, presta atenção. O primeiro Adão tinha autoridade sobre a terra, mas ele era terreno. E nós vamos ver que ele trouxe a imagem daquilo que era terreno. Mas o segundo Adão, o segundo homem que foi levantado como representante da humanidade e último, esse é o Espírito vivificante e ele é o Senhor do céu. Isso quer dizer o quê? Meu irmão, isso aqui é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, que se os poderosos desse século, que era o diabo e os demônios, tivessem entendido a sabedoria de Deus, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Porque crucificar Jesus era acabar com a raça dele, com o plano dele contra nós. Você vai entender isso aqui já já. Presta atenção. O que a Bíblia está dizendo? Jesus, ele é o segundo e ele é o último, ou seja, ele se tornou o novo representante diante de Deus. Agora, você pode estar debaixo de Adão, você pode estar debaixo do pecado, mas agora você tem uma segunda opção. Se você não quiser, você não está mais debaixo daquela maldição, você não está debaixo mais daquela desobediência. Agora você tem a escolha de estar debaixo do segundo e último Adão, o novo representante diante de Deus, que agora é o Espírito vivificante que traz a vida de Deus de volta para o homem. O primeiro homem, ele teve o poder e a autoridade de transferir morte. Você consegue acreditar que Adão teve esse poder de transferir morte? Vai comigo para Romanos capítulo 5. Eita, Jesus, é muita coisa, né? Mas eu vou conseguir terminar isso aqui hoje com vocês. Vamos lá. Romanos capítulo 5. Olha só. Veja aqui comigo. A comparação de novo, né? De Adão com Jesus. Capítulo 5, verso 12 diz o quê? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, quem tinha autoridade aqui? Não foi nem Eva, foi Adão. Ele era o cabeça. Vocês estão entendendo, gente? Por causa dele, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Tá claro isso?
Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, deixa eu só dizer, você morreu espiritualmente não por causa do pecado de Adão. Você morreu espiritualmente porque você pecou. Só que você pecou porque o mal entrou no mundo e você acabou sendo tentado e acabou cedendo exatamente como Adão. Então, a gente não pode culpar Adão porque a gente pecou. De fato, a gente pecou porque o pecado entrou no mundo, mas a gente teve a escolha de pecar do mesmo jeito. Vocês estão entendendo, gente? A morte passou porque todos pecaram. Então você não pecou porque Adão pecou, você entendeu? Você pecou. Agora você pecou porque o pecado entrou no mundo. Agora veja o que ele vai dizer mais. Eu quero que você veja aqui comigo. No capítulo 5 ainda, no versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Gente, vamos entender o que Deus está dizendo aqui. Eu quero só para a gente ler mais um versículo para explicar. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vamos entender o que está dizendo aqui, querido. Do mesmo jeito que Adão teve o poder de transferir uma natureza maligna, uma natureza de pecado, nós precisamos entender que Jesus, na qualidade de representante, de segundo e último Adão, ele também tem o poder de transferir a justiça. Presta atenção nisso. Nós precisamos entender. Tem gente que fala, não, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, a gente é filho de Adão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou mais no primeiro, eu estou no segundo e no último. Se você quiser estar no primeiro, fica à vontade. Eu decidi estar no segundo. E no segundo, a Bíblia diz que o ato de justiça dele transferiu a justiça dele para mim. A obediência de Cristo, querido, foi o que me justificou diante de Deus. Eu recebi da obediência dele. Não, eu não sei se você está entendendo isso, mas você vai começar a entender aqui o que é ter sido feito a justiça de Deus. Nós nos tornamos a justiça de Deus. Nós somos justificados. Isso é a maior realidade da nova criação. Você ter sido justificado, você ter se tornado justo diante de Deus. Como é que você se tornou justo? A mesma maneira que você se tornou um pecador, agora Deus está te dando a oportunidade de você se tornar justo. Eu não sei se você está entendendo aqui, meu amado. Aleluia. Vamos lá. Eu vou ler um outro texto aqui, depois a gente volta para cá, porque a gente ainda vai ler Romanos capítulo 5 ainda, outros versículos. Mas eu quero que você veja que Paulo está dizendo, o que Adão fez foi poderoso. Teve o poder de passar morte, destruição. Foi, mas o que Jesus fez foi ainda maior. Nós precisamos entender que o que Jesus fez, amado, foi ainda maior para nos resgatar daquilo que Adão tinha feito. Nós precisamos entender, queridos, que Jesus não veio simplesmente, na verdade, prometer para a gente uma eternidade. Jesus veio devolver a eternidade para dentro de nós. Jesus veio devolver a vida de Deus para dentro de nós. Presta atenção. Antes de eu ler esse outro versículo, deixa eu te mostrar o que está escrito aqui, olha. Eu vou ler de novo o versículo 18, só para você entender melhor. Como por uma só ofensa veio o juízo. Uma só ofensa. Qual foi a ofensa de Adão? Comer da árvore. Comer do fruto. Uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. A gente foi condenado, todo mundo, a pecar, porque o mal entrou no mundo através de um ato de Adão. Agora ele está dizendo aqui, assim também. Gente, assim também. O que é que você entende com isso? Assim também. Do mesmo jeito que o primeiro Adão e esse ato de ofensa trouxe a condenação, assim também, ou seja, do mesmo jeito, por um só ato de justiça de Jesus, um só ato de justiça,
a crucificação. Ele decidindo morrer no meu e no seu lugar. Um só ato de justiça. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Entenda isso, querido. Gálatas, eu vou ler esse texto aqui lá em Gálatas, depois a gente vai para João e eu vou te mostrar isso aqui. Vamos lá. Gálatas capítulo 3. Paulo fala disso em todas as epístolas. Você já viu aqui? Eu já li Coríntios, eu já li Efésios, eu já estou lendo Gálatas, eu já li Timóteo. Você vê que Paulo está falando dessas coisas, querido, em todas as epístolas. Aí a gente vê que às vezes a igreja, ela tem passado desapercebido por aquilo que de fato importa, porque é o que Paulo mais repete em todas as suas cartas. E às vezes a gente está, na verdade, como diz o próprio Jesus falou, a gente está coando mosquito e engolindo camelo. O que é isso? A gente fica com as picuinhas e engolindo o que é, na verdade, muito maior. Aceitando doutrinas erradas, não entendendo o que de fato Jesus veio fazer, que foi nos dar a justificação que dá vida. Diga assim comigo, Jesus veio para me dar a justificação que dá vida. Aí a gente fica brigando por coisinha pequena. Meu irmão, vamos entender isso aqui. A Bíblia é clara quando fala o que Jesus veio fazer. E eu quero que você entenda que se ele veio fazer, ele fez. Eu vou dizer de novo, se ele veio fazer, ele fez. Jesus não deixou de fazer nada. Na cruz ele disse, está consumado. Ei, preste atenção, na cruz ele disse, está consumado, está feito, está pago. O que eu vim fazer, eu fiz. Você está entendendo? Diga, está feito. Diga de novo, está feito. Você e eu agora, querido, que temos que entender o que foi feito. Vamos entender lá, Gálatas 3. Olha o que a Bíblia fala. Meu Deus. Esse texto diz assim, no versículo 21, capítulo 3 de Gálatas, versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Está falando da lei mosaica. Ele diz, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. O que ele está dizendo com isso? Se para a gente ser justo era obedecer à lei, não, eu não vou matar, eu não roubo, eu não adultero, não dou falso testemunho. Ou seja, eu estou obedecendo à lei. Se a obediência à lei desse vida, a justiça seria pela obediência à lei. Mas, querido, quando nós entendemos que o problema do homem é a condição espiritual, quando nós entendemos que o problema do homem foi a natureza que ele herdou maligna, a semente maligna, somente uma outra semente poderia mudar essa condição. Somente uma outra semente sendo plantada poderia mudar essa condição. Por isso que a Bíblia diz que ninguém é justificado diante de Deus pela obediência à lei. Porque ninguém é justificado mediante a obediência. Não é pelas suas obras. Por que não é pelas suas obras? Porque as suas obras não mudam quem você é. Não tem como mudar a condição do homem. Mesmo que uma pessoa tente fazer tudo certinho, querido, uma hora ela vai falhar, porque a natureza que está dentro dela vai levar ela a fazer o que é errado. Vocês estão entendendo isso? Então, na verdade, Paulo ele é claro quando ele diz, não é a obediência à lei que vai trazer justificação. E o que é ser justificado? É ser declarado inocente. Ser justificado quer dizer, querido, que Deus considerou que aquilo que você tinha sido, o seu pecado, a sua transgressão, a sua dívida foi paga. E agora você pode permanecer na presença dele, sem nenhum sentimento de culpa, de medo ou de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Isso é ser justificado. Isso é ter a justiça de Deus dentro de nós. Vocês estão entendendo? É permanecer, é a habilidade de permanecer na presença de novo. É a habilidade de continuar na presença dele. É a habilidade de receber dele. Ou seja, Deus declarando você inocente. Você é justificado. O que você fez está justificado. Você está entendendo, querido? E essa justificação, ela devolve a vida.
Ou seja, ela devolve a natureza divina. Lembra que desde o começo eu estou falando que quando Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Essa vida é Zoe, é a própria vida de Deus, é a natureza de Deus. A natureza de Deus é vida, querido, não é morte. Eu vou dizer de novo, a natureza de Deus é vida, não é morte. Então, quando ele está dizendo que ele nos deu vida, estando mortos em delitos e pecados, está dizendo o quê? Ele nos deu a natureza de Deus. Nós estávamos mortos, separados dessa natureza divina, mas ele veio nos dar a natureza divina de novo. Ele veio nos dar a vida de Deus de novo. E essa vida nos regenerou. Você precisa entender que Jesus veio para isso. Vamos lá. Vai comigo para João capítulo 12. Aleluia. Querido, você está entendendo que muitas coisas que a gente aprende, né, por tradição, elas roubam verdadeiramente a revelação? Porque quando eu vou ler uma coisa, quando você vai ler esses textos sempre tiveram na sua Bíblia. Ele não foi eu que escrevi, quando sabe que já estava aí. Eu não estou escrevendo, não escrevi nada do que eu estou dizendo, já estava na sua Bíblia. Mas por que a gente não consegue ver? Porque a gente já vai com a ideia pré-concebida. A gente não vai aberto, com o coração aberto, com a mente aberta para ler as Escrituras e entender o que de fato está escrito. E aí, por causa disso, queridos, a gente perde aquilo que de fato a palavra já está dizendo para mim e para você desde o começo. Você foi justificado pela obediência de Jesus. Do mesmo jeito que Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a graça. E a graça de Deus te deu a vida de volta. Você está entendendo isso? Nós precisamos entender isso para que a gente possa aceitar o que de fato nós já nos tornamos em Cristo Jesus. Vamos lá. João capítulo 12, você está lá? Jesus aqui, ele está perto de ser crucificado. Ele está perto de entrar em Jerusalém, né? Se você for olhar, ele estava na casa de Lázaro aqui, uns 6 dias antes, né, da Páscoa. Antes dele ser, né, oferecido como cordeiro pascual. E ele vai dizer uma coisa interessante. No capítulo 12, né, no versículo 1 diz, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nele se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem. Olha só, Jesus já estava sabendo que ele já estava consciente aqui do que estava prestes a acontecer com ele. E aí, continua lendo comigo, eu quero que você pule para o versículo 23. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, ele está dizendo aqui que estava prestes de ser glorificado quem, gente? O Filho do Homem. Quando se lembra que eu falei essa expressão ontem? Filho do Homem é literalmente filho de Adão. Descendente de Adão. Filho do homem é filho do homem, minha gente. Amém? Quem está aqui hoje olhando para minha cara que nunca tinha escutado isso, filho do gato é o quê? Gato. Filho do cachorro é cachorro. Filho de peixe é peixe. Filho do homem é filho do homem. Amém? Amém, gente. Filho do homem não é filho do cara lá de cima. Glória a Deus. Filho do homem. Está falando literalmente, Jesus, ele está falando que o que ele vai fazer vai trazer glória para nós. Ai, Jesus, vocês estão ouvindo isso? Quando ele está dizendo, olha, está prestes a ser glorificado, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou prestes a trazer a glória de Deus de volta para o homem.
É isso que ele está dizendo aqui, de ser glorificado o Filho do Homem, porque ele se tornou Filho do Homem, ele ia morrer, ele ia ser glorificado, e porque ele ia ser glorificado, e ele se tornou homem, ele devolveria para nós, como homem, aquilo que nós havíamos perdido. Vocês estão entendendo? Jesus precisou se tornar homem para se identificar com você, para chegar na tua condição, para trazer você de volta para a condição dele. Gente, isso é a identificação, a substituição. Primeiro Jesus se identifica conosco, ele nos substitui, ele assume o nosso lugar. Para quê? Para que agora você se identifique com ele, para que agora você se veja nele, para que agora você receba do que ele é. Então esse texto, ele está falando justamente disso. Mas vamos continuar. Jesus diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E no versículo 27 ele diz, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito vim, para esta hora. O que Jesus está dizendo com isso? Ele estava angustiado porque ele sabia o que ele ia ter que passar. Ele estava angustiado porque ele sabia que para se identificar conosco, ele ia ter que se separar do Pai. Temporariamente, morte espiritual. Jesus ia ter que se separar do Pai, né? Queridos, houve, né, uma identificação total de Jesus conosco. Até ser batizado nas águas ele foi. Ele precisava ser batizado nas águas. Batismo nas águas é o quê? Batismo de arrependimento de pecado. Jesus tinha pecado para se arrepender? Tudo o que ele estava fazendo era cumprindo a justiça. E a justiça é o quê? Jesus tomando o nosso lugar. Jesus assumindo o nosso lugar para nos trazer de volta para o lugar que nós havíamos saído. Se identificando conosco. Morrendo como uma semente. Você vê que ele está dizendo aqui, olha, se o grão de trigo não cair, não morrer, fica ele só. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Ele entrou no mundo como unigênito. E a palavra unigênito quer dizer único do seu tipo. E quando a Bíblia diz em João 1 que a vida estava nele, que a vida era a luz dos homens, ou seja, Jesus era o único que carregava a natureza divina. Jesus, como homem, carregava a natureza divina, queridos. Ele na verdade, nunca soube o que é pecar. Ele nunca soube o que é perder a natureza de Deus. Por isso que Jesus nunca perdeu a comunhão. Por isso que Jesus continuou em comunhão o tempo todo. Porque ele nunca soube o que é o mal. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então entenda aqui, quando a Bíblia diz, Jesus está dizendo, olha, eu vim para isso. Eu vim para morrer como uma semente. Lembra que se a semente que o Adão recebeu lá, a semente maligna, deu fruto, querido. Qual foi o fruto? Pecado. Jesus está dizendo, olha, eu vim para morrer como essa semente. Por quê? Se eu não morrer, Jesus poderia não morrer? Sim. Por que não? Porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso que ele vai dizer, ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dor. Jesus não ia morrer, querido. Jesus não ia morrer, ele não ia provar a morte. Por quê? Porque no espírito dele, ele havia vida. Ele era cheio da vida. E a morte é o salário do pecado. Mas ele diz, olha, se eu continuar vivo, se eu não me entregar, eu vou ser o único que tem a vida de Deus. Mas se eu morrer, eu vou gerar outros com a mesma natureza. Eu vou gerar outros com a mesma vida que eu carrego. Eu vou me reproduzir. Eu vou dar fruto. E esse fruto, querido, é a própria vida de Deus sendo gerada no homem novamente. É o resultado. É a divina semente sendo plantada dentro do teu coração novamente. Você está entendendo isso, querido? A vida de Deus em você foi devolvida porque um outro homem decidiu ser lançado como uma semente. Não tinha como mudar a condição interna do homem se uma outra semente não fosse plantada. E Jesus decidiu ser essa semente. Ele se deu para ser essa semente, para gerar uma outra raça de ser humano na terra. Existe o ser humano segundo o primeiro Adão, mas agora existe o segundo ser humano, o segundo homem criado em Cristo Jesus.
Uma nova criação, querido, em Cristo. Você está entendendo isso? Diga assim, Jesus morreu como uma semente para que ele pudesse gerar outros como ele. Meu irmão, você é feitura de Cristo. Você é criação de Cristo. Você nasceu dele. Você foi gerado com a natureza de Deus em Cristo Jesus. Você está entendendo que Deus trouxe alguém. Enviou o único que continuava sendo a sua imagem e semelhança. Porque esse é o critério do reino. Meu irmão, o reino de Deus é assim. Aquilo que você planta é o que você colhe. Se Deus queria colher justos, ele precisava plantar um justo para colher outros justos. Você está entendendo, queridos? Do mesmo jeito que o diabo investiu em Adão, para que o pecado e a semente maligna entrassem no mundo, Deus investiu enviando Jesus. E aquele que ele investiu, aquele que ele enviou, carregava a sua natureza e não perdeu a sua natureza em momento algum. Permaneceu tendo a sua natureza. E por isso ele disse, olha, a minha alma está angustiada, mas eu sei que eu vim para essa hora. Eu vim para trazer de volta a natureza de Deus e trazer a imagem de Deus de volta para o homem. Eu vim para ser essa semente, para gerar outros como eu. Você está entendendo que o plano de Deus, querido, era literalmente nos gerar de novo? Eu quero que você vá aqui. Jesus, 2 minutos. Vai comigo para 1 Coríntios. Aleluia. Meu Deus do céu. Você se alegra com isso, querido? Que Jesus, ele decidiu ser essa semente para que você pudesse ser gerado novamente. Você tivesse a escolha de ser gerado de novo. Oh, glória a Deus. O sangue dele nos libertou dos nossos pecados. Querido, deixa eu te dizer, Apocalipse fala que Jesus veio libertar a gente. Ei, libertar. Ele não veio simplesmente cobrir o seu pecado. O sangue de Jesus não cobriu o teu pecado. O sangue de Jesus te libertou do pecado. Ele mudou a natureza que estava aqui dentro. Ele tirou a lei do pecado que operava aqui dentro e colocou uma nova lei. A lei do Espírito da vida, produzindo vida de Deus dentro de você. E é isso que eu e você precisamos entender. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Sabe o que esse texto está dizendo? Se o diabo tivesse entendido que matando Jesus, ele estava plantando uma semente. Meu Deus do céu, presta atenção. Se ele tivesse entendido que a morte de Jesus era plantando uma semente, Jesus já era o problema sozinho, meu irmão. Agora imagina um monte de Jesusinho na terra. É exatamente esse problema que o diabo não conseguia imaginar que ele estava trazendo para ele. Se os poderosos tivessem imaginado a sabedoria de Deus, mas isso foi sabedoria divina, querido. A sabedoria divina foi que fez isso. Deus sabia que a única forma de gerar o ser humano de novo, o ser humano precisava nascer de novo. O ser humano precisava ter um novo espírito, um novo coração. Não adiantava, não dava para remendar, não era obra, era a natureza do coração que precisava ser mudada. E Jesus foi semeado para que o seu coração pudesse ser transformado. Ele foi a semente dada por Deus para gerar a mim e a você com uma outra condição, a condição de filho de Deus de novo, meu irmão. Eu vou dizer de novo, você nasceu de novo, e quando você nasceu de novo, você nasceu filho. Você nasceu com a natureza de Cristo. Você nasceu com a justiça de Cristo no teu espírito novamente. Olha, se eu fosse você, eu não perdi a aula de sexta-feira por nada nesse mundo. Porque nós vamos explicar esmiuçadamente o que é nascer de novo, o que é ser uma nova criatura. Na verdade, nós vamos entender ainda mais, querido, o que isso traz para a nossa vida. A justiça de Deus em Cristo Jesus
zerou o seu passado. Eu vou dizer de novo, a justiça de Deus em Cristo Jesus te deu uma nova chance. E é por isso que Deus vai dizer, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova criatura. Você não será uma nova criatura. Você já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo, amado, não é algumas coisas, não foram algumas partes, foi tudo em você, tudo no seu espírito se fez novo. Eu vou dizer de novo, tudo no seu espírito se fez novo. Meu irmão, você é uma nova pessoa. Entenda uma coisa, você não é aquela velha arrumada. Você não é o velho homem maquiado. Vamos pegar o defunto aqui agora, morto, e agora a gente vai fazer uma maquiagemzinha para ele ficar mais bonitinho. Ei, meu irmão, Jesus não veio maquiar o morto, ele veio dar vida para aquele que estava morto. Ele veio regenerar você com a vida de Deus. E aquilo que está dentro de você hoje é poderoso e infinitamente maior do que aquele que está no mundo. Preste atenção, aquele que está em você, aquilo que Deus colocou em você, a própria presença do Espírito Santo em você, que só pode habitar quando você foi lavado. Eu vou só terminar com isso aqui. Jesus disse assim para os discípulos, ninguém põe remendo de roupa nova em roupa velha. Porque se você pegar a roupa nova e colocar remendo na roupa velha, você tanto estraga o pano novo, como você estraga a velha, porque vai romper. O novo vai romper com o velho. Então o que ele diz? Também ninguém coloca vinho novo em odre velho. Porque o vinho novo vai romper o odre velho. O que ele faz? Você coloca vinho novo em odres novos. Jesus estava dizendo, ei meu irmão, o Espírito Santo é o vinho novo. O Espírito Santo dentro de nós é o vinho novo, é a alegria do Senhor dentro de mim e de você, a presença divina dentro de mim e de você. E para isso acontecer, ele teve que refazer o odre. Você não é um morto maquiado, você é alguém refeito. Eu vou dizer de novo, você é alguém refeito. Dentro de você, você é tão novo, tão novo, tão novo, tão novo, querido, que você precisa entender que não existe mais nada de errado com o teu espírito. Diga assim comigo, dentro de mim, eu sou novinho em folha. Eu quero dizer uma coisa para você, você pode ter até 60 anos, mas aí que dentro, no homem interior, você foi completamente feito uma nova criatura, meu irmão. Teu corpo não mudou, a tua mente está sendo transformada, mas por dentro, você não tem mais nada a ver com o dia que você já foi. Eu vou dizer de novo, você não tem mais nada a ver com o dia do que você já foi. E é por isso que a Bíblia diz que Deus fala dos seus pecados, eu não me lembro mais. Por que Deus não se lembra mais dos seus pecados? Porque aquele velho homem morreu, como é que eu vou lembrar de uma coisa que o morto, o defunto fez? Vamos lá no cemitério agora, vamos todo mundo pro cemitério. Ei, rapaz, tu mentiu para mim. Você vai falar com o morto daquilo que o morto fez para a tua vida? Não. Deus olha para você, querido. O velho homem morreu, que ressurgiu. Foi uma nova criatura aí dentro de você. E é essa nova criatura que Deus está dizendo. Você, em Cristo Jesus, é novo, amado. Novo é novo. Diga comigo, novo é novo. Olha que revelação. A gente não precisa inventar a roda, querido. Se a Bíblia está dizendo que é novo, então você não é um velho melhorado. Você é novo. Amém? Glória a Deus. Eu espero ver você aqui amanhã. Só para a gente terminar aqui, antes de você sair, eu quero indicar de novo, para quem não estava aqui, esses 3 livros. Zoe, a própria vida de Deus. Esse livro